Ei, gente, tudo bem? Estamos aqui de volta para finalizar este bloco dos conteúdos sobre alfabetização, letramento e conhecimentos de língua portuguesa. Esse bloco é o bloco mais gostoso porque nós vamos fazer a correção comentada dos exercícios e essa é a parte legal do concurseiro, né? Ele quer treinar, treinar, treinar e é uma parte muito bacana. Só para lembrar, para que vocês não fiquem com muitas saudades, eu sou o professor Wander Henrique. Estão aí os meus contatos, meu Instagram, sim, eu tenho Insta, e meu e-mail que está aí também. Viu, galera? Quem quiser entrar em contato, fique à vontade. E bora lá que agora arregaça as mangas aí que a gente tem bastante coisa para fazer. E aí eu quero começar então esse nosso bloco de correção comentada sobre alfabetização, letramento e conhecimentos de língua portuguesa, com essa maravilha aqui. Olha só que legal que eu trouxe para nós. Vamos para a nossa questão de número 1 de hoje do nosso bloco. Foi lá para a Prefeitura de Pitangueiras, em São Paulo, com a banca Consulplan, 2024. Saiu do forno. Então, bora lá. Para Emília Ferreiro, a alfabetização das crianças não provém de métodos de como ensinar a ler e a escrever, mas sim de como as crianças aprendem. Elas reconstroem o conhecimento sobre a língua escrita por meio de hipóteses que formulam para compreender o funcionamento desse objeto de conhecimento. Lembra aquela nossa diquinha do coração? Sobre enunciado, sobre estar atento. Quem esteve conosco lá no bloco de correções anterior vai se lembrar do que eu vou dizer. Veja, o que foi trazido para nós até agora, apenas uma afirmação. Até aqui ainda não nos foi desafiado nada, não tem nada aqui de questionamento, de reflexão, apenas uma afirmação de Emília Ferreiro, né, uma das principais teóricas aí, com relação à alfabetização, as crianças, letramento, né, os anos iniciais, educação infantil, enfim. É uma autoridade no assunto, conhecida por todo mundo, recorrente nos concursos e provas de títulos que aparecem aí, que é necessário fazer exercícios, escritos, enfim. Ela é sempre uma referência que aparece sempre nos concursos. E aqui ela trouxe a questão, né, trouxe para nós uma afirmação, um posicionamento de Emília Ferreiro sobre a alfabetização das crianças. A partir daí, vem então o nosso task, né, o nosso desafio. Olha lá. Observe a imagem a seguir e assinale qual das hipóteses ela representa. Será que essa hipótese ela é silábica? Será que ela é alfabética? Será que ela é pré-silábica? Ou será que ela é silábica alfabética? Pausa este vídeo, pensa aí um pouquinho. Essa é fácil, essa tá bem tranquila. A própria concepção ali das palavras, dos termos, né? Silábica, alfabética, pré-silábica, silábica alfabética, enfim. É uma questão de concurso público que caiu este ano em São Paulo, lá na Prefeitura de Pitangueiras, que ela é fácil, mas requer atenção, ok? Pausa esse vídeo, pensa na resposta, marca aí no seu caderninho e acompanha. Vamos lá então para a nossa correção. Veja, esse exercício ele é bem simples, né, pessoal? Veja só, quando a gente olha aqui para a imagem e observa, né, essas imagens aqui, bom, nós não estamos vendo aqui nenhuma palavra separada em sílabas, né, que naturalmente é representado ou por um espaçamento muito longo entre as sílabas ou com o próprio hífen, né, com o tracinho aí que separam as sílabas. Portanto, se não há a presença nenhuma, não há nenhuma referência de sílabas, ela não pode ser silábica, muito menos pré-silábica e tampouco silábica alfabética, tá? A resposta correta a esta questão é
esta hipótese de escrita é uma hipótese consolidada no momento, né? Nessa hipótese alfabética. Você tem aqui a letrinha, né? Dá para ver que é uma letrinha naturalmente de criança. Aqui, cavalo, olha só, futebol, campã, jacaré, né? O jacaré, desculpa, que a gente acaba lendo, né? Mas aqui há uma dúvida do G ou do J, né? Do jacaré, televisão, enfim, né? Veja, toda essa construção aqui, ela é uma construção alfabética. Ela ainda não, as palavras não estão corretas, não estão todas consolidadas, mas são hipóteses já de um processo ali de alfabetização que está já no nível alfabético, ok? Bem, fácil essa questão, né? Essa questão não tem muitos desafios, não era tão difícil assim. Vamos agora para a questão de número 2 de hoje, ainda da mesma prova, lá da Prefeitura de Pitangueiras, em São Paulo, né, da Consulplan, a banca deste ano. Olha que legal. Aqui, vou trazer um recorte para vocês, muito importante, né? Nós temos aí hoje a BNCC como a bíblia, né, o grau assim, quase que máximo dos processos aí das diretrizes, né, que conduzem toda a legislação, né, a organização pedagógica, didática, enfim, né? É o mais recente, é o filho mais recente aí, vamos dizer assim, de todo o processo de legislação educacional, pensando na amplitude que ele tem, no alcance que ele tem, e é claro que não faltarão questões que vão trazer aí concepções da própria BNCC, que aí é um documento teórico que precisa ser lido, entendido, estudado por vocês que vão fazer o concurso público, né? Porque praticamente todos os assuntos que perpassa todo o edital, para um PEB 1, por exemplo, quase todos os assuntos ali você encontra referências e menções na própria BNCC, né? Propondo ali caminhos a serem seguidos, né? Guias ali para a implantação de uma educação que faça sentido, educação de qualidade, tudo aquilo. Então, BNCC não especificamente, né, uma questão de BNCC, mas vai ser muito comum vocês encontrarem a BNCC aparecendo aí de todos os lados nas questões, tá bom? Então, vamos voltar à nossa questão. Acompanhem comigo. A Base Nacional Comum Curricular é um documento elaborado pelo Ministério da Educação, a partir de estudos, ciclos de debates, seminários e até consultas públicas. Tudo isso para chegar a uma proposta educacional realmente sintonizada com as necessidades educacionais do país. Ponto, né? Novamente, como a gente sempre gosta de, já que estamos num momento de prática, vamos fazer a prática mesmo que para muita gente já fala, não, tudo bem, eu já entendi, isso é óbvio, mas estamos aqui num momento de prática, vamos oportunizar esse exercício da prática pausada, né, do step by step, do passo a passo. Até aqui, apenas foi nos trazido uma informação. Agora sim, vem aquilo que será exigido de nós. Considerando o exposto, a BNCC determina que, exceto, agora vamos lá, esqueci de pôr a tela, é a idade de novo, vamos lá galera, voltando aqui. Considerando, deixa eu aqui com a minha canetinha mágica com vocês, olha lá. Considerando o exposto à BNCC, considerando o exposto, a BNCC determina que a, exceto a alfabetização, deve ocorrer durante a pré-escola na educação infantil. Gente, dei uma pausa aqui agora, né? Que nem eu entendi minha pausa. Vamos lá. É assim, né? É uma aula real feita por uma pessoa real para pessoas reais. Na hora do concurso público, você começa a ler as questões e dá uma bananada assim também. Então, vamos lá.
Considerando o exposto sobre, né, o que é a BNCC, como ela foi construída e por quê, a BNCC determina as coisas embaixo, exceto que, vamos lá, a alfabetização deve ocorrer durante a pré-escola, na educação infantil. Bom, para quem está mais antenado, né, vamos lá. A gente já sabe que essa daqui é a resposta, né, porque a BNCC não fala sobre alfabetização durante pré-escola, durante a educação infantil. Não é aí que ela circula, mas vamos ver lá, né? Vamos analisar as outras. Lembra daquele bate-papo que eu tive com vocês lá no primeiro bloco de correção comentada? O mais interessante não é só saber que a A é a resposta que, né, que dá para nós ali a resposta correta da pergunta, mas é entender o porquê que as outras não, né? É o famoso tirar a prova dos 9. Vamos observar a letra B. Os eixos estruturantes das práticas pedagógicas na educação infantil são as interações e as brincadeiras. Gente, é o que há de mais gostoso na BNCC, né? Os direitos de aprendizagem, os campos de experiência, todos aqueles espaços, né? Os campos, o eu, o outro, nós. E nós sabemos que na educação infantil não há segredo, né? Na educação infantil, o processo é experimentação e a brincadeira, né? A brincadeira com propósito, a experimentação com sentido. Então, essa afirmação aqui da B, a BNCC fala sobre ela sim, ela é verdadeira. Muito mais do que isso, é a premissa, né, da educação infantil. Ainda sobre a BNCC, a sua organização ocorre por 6 direitos de aprendizagem em 5 campos de experiências relacionados às 10 competências gerais da BNCC. Essa aqui, galera, seria o resumo do resumo do resumo, né? Quando a gente olha aqui para a questão da educação infantil, né? É exatamente assim que funciona. A gente tem as 10 competências básicas gerais, que quando a gente entrega esse aluno lá no 3º ano do ensino médio, né, para a sociedade civil, para a sociedade economicamente ativa e aquilo tudo, existem 10 competências gerais a serem alcançadas, né? E aí quando a gente vem para as etapas de ensino, né, a gente tem aí que na educação infantil existem os 6 direitos de aprendizagem distribuídos aí em 5 campos de experiências que no final culmina ali, né, dialoga, tudo na BNCC dialoga, claro, com as 10 competências gerais, que é o foco, né? Então, essa daqui também é verdadeira, faz muito sentido. Então, a BNCC fala sobre isso e a BNCC explicita o seu compromisso com a educação integral, visando a formação e ao desenvolvimento humano global, o que implica compreender a complexidade e não a linearidade desse desenvolvimento. Galera, aqui, essa alternativa aqui, a D, ela é aí já um resumo mais intelectualizado, né, do processo do que é a BNCC. Por quê? Desde a educação infantil, com os campos de experiência, os direitos de aprendizagem, aí depois passa para os anos iniciais, os objetivos de aprendizagem, e depois vem as disciplinas do currículo, cada uma com seus objetivos e as suas habilidades, que vai chegar nessas 10 competências gerais, né? Tudo isso resume, né? Essa letra D aqui, ela resume o que significa todos estes esforços que foram aí aplicados na construção desse documento chamado BNCC, né? É o objetivo de oferecer uma educação integral que contemple o indivíduo em sua totalidade, que faça com que este indivíduo aprenda a aprender, aprenda a reaprender, aprenda sobre ele, aprenda sobre o outro, principalmente sobre o mundo natural e real que ele vive, sobre as coisas da vida, exatamente para que ele esteja integralmente aí nesse contexto, né, no mundo em que ele vive, atuando positivamente, modificando, reconfigurando o mundo em que vive, tá? Então, de todas estas premissas aqui, B, C, D, A, B, C, D, a é a única que,
não tá com nada, tá? Porque a alfabetização ela não acontece durante a pré-escola na educação infantil, ok? O que é que vocês acharam desta questão? Fácil? Difícil? Manda pra gente, comenta lá e vamos embora para a próxima questão. Essa questão agora de número 3, ela é um pouquinho mais puxada. Vamos ver como é. Olha só. Essa questão, ela foi cobrada também no concurso de PEB 1 da Prefeitura de Castro, lá do Paraná, na Banca Objetiva, também em 2024. Vamos lá. Vamos entender a questão. Acompanhem comigo. Magda Soares e outros teóricos do seu campo conceitual consideram o letramento como o domínio da língua escrita de forma eficiente e em diferentes situações. A respeito das dimensões do letramento, a individual e a social, numerar a segunda coluna de acordo com a primeira e após assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta. É um tipo de questão de vários steps, vários passos, né? Simples, não são tão complicados, mas já exigem um pouquinho mais ali do processo de análise, de entendimento, de leitura, que é algo que a gente precisa estar bem atento. Então, acompanhem comigo. Temos ali 3 afirmações. A partir desta afirmação, sob a ótica do processo de letramento, a gente precisa identificar a qual dimensão tem a ver esta premissa. Há uma dimensão individual, própria, como o próprio nome diz, o indivíduo e ele mesmo, ali eu comigo mesmo, ou social, né, com as relações que eu estabeleço a partir desse letramento. Vamos lá. Primeiro, inclui não só a habilidade de decodificação de palavras, mas também um amplo conjunto de habilidades de compreensão e interpretação da informação como um todo. Aqui tem um negócio que pega a gente aqui, uma palavrinha que dá uma segurada e nos garante a resposta certa. Vou ler novamente. Olha só. Inclui não só a habilidade de decodificação de palavras, mas também um amplo conjunto de habilidades de compreensão e de interpretação da informação como um todo. Galera, essa afirmação aqui, vocês acham que é algo que está no campo da dimensão individual ou da dimensão social, sob a ótica dos processos de letramento? Vai marcando a sua... o que você acha aí, que daqui a pouquinho nós vamos falar sobre a resposta correta, tá? Bom, marcou aí esse primeiro, dimensão individual ou social? Bora para a segunda. Capacidade de estabelecer relações entre ideias, fazer inferência, reconhecer a linguagem figurada, combinar a informação textual com a informação extratextual. Essa também tem ali um trechinho que é o que amarra a gente e fala, entendi. Porque tanto na 1 que eu digo, na primeira afirmação que nós lemos ali e na segunda, esses processos só acontecem por conta da postura que é feita num primeiro momento. É que se eu continuar falando eu já vou dar a resposta, porque o próprio raciocínio que a gente faz chega lá, eu não vou continuar o raciocínio, senão eu vou dar a resposta. Quando eu voltar aqui para dar a resposta, aí eu completo o raciocínio e vocês vão entender, tá bom? E aí, vamos lá então. Terceira, compreende as interações que se estabelecem entre os participantes da situação discursiva, as representações e os valores associados à leitura e à escrita que determinado grupo cultural assume e dissemina. Olha, são funções aí, né? É o tipo de exercício que no primeiro momento assusta a gente. Eu confesso para vocês. Talvez agora em casa, tranquilos, assistindo no seu tempo, no seu lugar, você fala, não, essa questão aí
Minha avó dizia, né, aquela expressão, é mamão com açúcar, né? Facinho, facinho. Pois é. Só que na hora da prova, na hora da tensão, você já leu lá 35, 40 questões, sua cabeça tem que manter a calma, porque ela não é uma questão difícil. Veja só, o que é que você marcou aí nas suas questões, né? No seu rascunho aí. Vamos voltar ali para a tela. Conta aí para nós, né? Sobre o item 1, inclui não só a habilidade de decodificação de palavras, mas também um amplo conjunto de habilidades de compreensão e interpretação de informação como um todo. Sob a ótica do processo de letramento, essa dimensão, ela é uma dimensão individual, porque é uma ação individual, essa habilidade de decodificação de palavras, e principalmente na interpretação da informação como um todo. Eu, enquanto agente social, enquanto pessoa inserida, estou aqui, mesmo que tivesse 20, 30 pessoas aqui ao meu lado, e aí a gente lê uma notícia, a gente lê um texto, cada um, naquele momento, vai tirar algo daquilo, né? Dependendo do seu nível de letramento, cada um vai ter compreensões talvez bem diferentes da mensagem que quis transmitir, da informação que quis passar, né? Se for algo assim que não seja tão claro, que não seja tão assertivo, mas essa ideia, né? Esse processo aqui de você, da interpretação da informação que você recebe, ela é muito individual. Ela é muito individual e, inclusive, ela muda, ela se altera de acordo com a capacidade de letramento de cada pessoa. É assim que as coisas funcionam, tá? Então, essa aqui é a dimensão individual. Seguindo, capacidade de estabelecer relações entre ideias, fazer inferência, reconhecer a linguagem figurada, combinar a informação textual com a informação extratextual. É quase mais do mesmo, né? Esse item 2, ele meio que só deu sequência àquele processo que a gente iniciou nessa análise que nós fizemos. É aí que eu disse daquela palavrinha, vocês se lembram? Aquela palavrinha que eu disse para vocês, que amarra a gente, que leva a gente para a resposta correta. Tá? É quase que um mais do mesmo, como eu acabei de dizer. Essa capacidade de estabelecer relações entre ideias, fazer a inferência, reconhecer linguagem figurada, né? O sentido denotativo, conotativo, as próprias figuras de linguagem, combinar a informação textual com a informação extratextual, tudo isso ainda é uma prática muito individual. Não só individual, mas que muda com relação ao meu processo de maturação do meu letramento, né? Quanto maior for a minha capacidade de letramento, quanto maior for a minha prática, quanto maior for o meu arcabouço, o meu repertório, o meu conhecimento de mundo, minha aplicabilidade, todas essas questões aqui, ó, trazidas pelo enunciado do item 2, estabelecer relações entre ideias, fazer inferência, reconhecer a linguagem figurada, tudo isso é uma ação muito única, muito individual, que muda de pessoa para pessoa, dependendo do seu grau de maturação, né? E, por último, então, compreende as interações. Bom, essa daqui, essa veio de graça, né? Porque ela já traz toda uma narrativa grupal, coletiva, né? Compreende as interações que se estabelecem entre os participantes, as representações e os valores associados à leitura e à escrita de que um determinado grupo cultural assume e dissemina. Essa daí, né, gente? Essa ficou bem fácil. Então, qual foi a sua sequência? Pausa o vídeo, coloca aí seus números e acompanha a correção logo em seguida. Vamos lá? A resposta correta, então, é a letra A, não é? Aqui, ó, a letra A, porque esta situação tem a ver... Esta situação tem a ver com a dimensão individual, esta também individual e esta daqui com a dimensão social, com a dimensão coletiva, certo? Tranquilo, legal, é gostoso. Eu sei que na hora que nós estamos aqui parece tão simples, né, gente? Olha que fácil, lá na hora dá aquela... Mas é só ter calma, é só seguir o processo, é só ir no passo a passo que com certeza vai dar certo, tá bom?
Vamos para a quarta pergunta. Hoje tem muitas perguntinhas. Vamos para a quarta pergunta. Olha só. Essa aqui é da Prefeitura de Vila Maria, lá do Rio Grande do Sul. Oh, estado gostoso, gente. Um beijo para a galera do Rio Grande do Sul. Nossa, como eu gosto do friozinho. A galera lá, recentemente estive em Gramado. Oh, lugar bonito da gota, né, gente? Muito legal, muito bacana. Um beijo aí para toda a galera do Sul. Curtam um friozinho por mim também, tá bom? Então, vamos lá. Prefeitura de Vila Maria, Rio Grande do Sul, da banca Fundatec, ó, desse ano. Então, vamos lá. A escrita do nome próprio é uma importante conquista da criança que se alfabetiza. Além de ter um valor social muito grande, favorece a reflexão sobre o sistema. Trabalha-se bastante o nome próprio e dos colegas no início do processo da alfabetização, para que essas palavras tão significativas se tornem referência para as crianças em variadas situações. Até aqui, como de praxe, de costume, apenas afirmações, aliás, muito valiosas, em que vocês vão perceber. Esse é mais um exercício que, pelo enunciado, já ajuda a gente bastante nas alternativas. Querem ver? Olha só. Nesse sentido, analise as assertivas a seguir. 1. Ao escrever o seu nome e o dos colegas, as crianças vão aprender a traçar letras. E aí, galera? Isso é óbvio, né? É uma das grandes potencialidades em aprender a escrever o nome dos colegas. Existem outros objetivos, mas sim, é também um objetivo aprender a traçar as letras, né, dentro aí do processo de alfabetização. Vamos ver a 2. Ela diz assim: aprendendo a letra inicial dos colegas, elas aprendem a nomear as letras do alfabeto. M de Maria, P de Pedro, por exemplo. Continua na mesma ideia extremamente positiva e um dos objetivos de aprender o nome dos colegas. E aí não se aprende mais a Z da Zazá, né? Eu sei que é o M da Maria, o P de Paulo, o Z da Zulmira, que é a avó da Joaquina, que é o J da Joaquina. Lembra toda aquela nossa discussão do processo de alfabetização e letramento, quando diz respeito a ser significativo, a fazer sentido? Uma das práticas é essa, escrever o nome do coleguinha, ajuda a criança no processo de alfabetização a, sim, reconhecer as letras que formam o nosso alfabeto, certo? Então, por enquanto, 1 e 2, tá tudo certinho. Vamos lá. 3. Abstrai a reflexão sobre as unidades que compõem a palavra, como as sílabas e letras. Não, né? Não abstrai. Olha só, gente. Lê direitinho, presta atenção na etimologia da palavra. Olha só. Abstrai a reflexão sobre as unidades que compõem a palavra, como sílabas e letras. Na verdade, não tem como abstrair, porque o processo de alfabetização tem a etapa silábica, né? E o reconhecimento das sílabas. Isso precisa ser concreto, né? Pelo contrário, depois de aprender, por exemplo, o nome do coleguinha, lá para reconhecer as letras do alfabeto, esses próprios nomes podem ser separados em sílabas, né? Então, não tem a ver com abstrair, não. Pelo contrário, é uma prática de uso muito concreto e que solidifica, concretiza muito essa consciência toda da criança, tá? Então, a número 3, não serviu para nós. Não foi legal, não, tá? E a número 4, interfere na consolidação da consciência fonológica. E aqui a gente tem que pensar o seguinte, né? Imagine que você esteja discutindo com a sua família uma coisa muito legal, uma viagem que vocês estão planejando, aí seu vizinho vem, sei lá, interfere no assunto, enfim. Apesar da palavra não ser etimologicamente ligada a uma questão negativa, nós usamos ela muito de negativo. Então, quando a gente fala que tal coisa interferiu, né,
naturalmente nós estamos falando, interferiu, deu ruim, não foi muito bom, prejudicou, né? Interferir, prejudicar é quase que um sinônimo para interferir. Então aqui, quando diz que, olha só, acompanha comigo, interfere na consolidação da consciência fonológica, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não vai interferir em nada, pelo contrário, a partir destas práticas, a partir do reconhecimento, hoje em dia é muito comum nas salas de aula, algumas crianças terem nomes assim, um pouco mais diferentes, né? A gente sabe que é muito particular essa questão do registro do nome, então é mais uma coisa positiva, assim, para uma letra diferente, uma construção diferente ali de uma sílaba, do nome de um coleguinha diferente, não interfere, pelo contrário, contribui, colabora, ajuda, inclusive, no desenvolvimento da consciência fonológica, né? Lembra lá do exercício número 1, do J, do G, enfim, isso é muito legal, né? Ver que Jorge e Jennifer meio que parece o mesmo som, mas escrevem que diferentes, então não tem nada de interferir, nada não, viu? É muito positivo. E aí vamos ao que pede, olha só. Quais estão incorretas? Já fizemos aqui, né? As incorretas, tá aqui, ó. As bonitas aqui, ó. A 3 e 4, né? Todas essas duas aqui estão completamente desconectadas às propostas, às práticas, né? Como diz aqui no exercício que foi trazido para nós, a questão, né, da escrita do nome próprio das crianças no início lá do processo de alfabetização. Certo? E por último, galera, eu sei, já está dando a hora, eu sei que vocês estão cansadinhos, né? Já passamos aqui um pouquinho da média aí das nossas aulas, mas vai dar certo. Ó, última questão, foca, não desfoca. Vamos lá, acompanha comigo. Essa é da Prefeitura de Palmeira dos Índios, lá de Alagoas, a banca DMTech. Também esse ano, vou falar a verdade para vocês, muito moderninhas as questões desse ano. Vamos lá. Analise as informações a seguir. O letramento pode ser visto como um conjunto de práticas sociais que envolve o texto escrito. O letramento, porém, não pode ser plural e envolver outras linguagens, pois deve ser focado na linguagem verbal através dos textos. Né? Diquinha aí, a cara feia já não... Vou falar para vocês para adiantar. Vai tudo contra a tudo que falamos sobre o processo de letramento. Em todos esses momentos que estivemos, né, desde a primeira aula sobre letramento, alfabetização e letramento tecnológico, e agora alfabetização, letramento e conhecimentos de língua portuguesa. Isso aí já deu ruim aqui para esse exercício, viu? E 2. O sentido plural de letramento focaliza as práticas na vida das pessoas. Lembra que eu falei? O mundo real, né? O mundo vivo aí, reconhecer o mundo natural. Parei de me empolgar, vamos lá. Práticas que são realizadas com finalidades para atingir os seus fins específicos de vida, e não um conjunto de competências que estão armazenadas, focadas unicamente na escrita. Gente, essa daí, se caísse no nosso concurso, eu ia falar, obrigado, senhor, né? Essa não tem nem o que discutir. Vamos ver aqui as alternativas. Marque a alternativa correta. A. As duas afirmativas são verdadeiras? Impossível. A número 1 é só ladeira abaixo, descamba todas as premissas e os conceitos do processo de letramento. Vamos lá? B. A afirmativa 1 é verdadeira e a 2 é falsa. Mas nem que chova canivete, né? Acabamos de ver que a 1 é só ladeira abaixo, traz tudo embaralhado e descontextualizado o contexto sobre a ideia sobre letramento. C. A afirmativa 2 é verdadeira e a 1 é falsa. E aí, gente? Quem acertou com a gente, né? Fica muito claro aí que a
A afirmativa 2, ela é toda completa, né? Ela fala exatamente o que é a ideia do letramento, né? Foca nas práticas da vida real das pessoas, essas práticas que vão atingir os fins específicos da vida, do mundo natural, e não um conjunto de competências que só tem a ver com relação à escrita, né? Porque a comunicação ela se dá, letramento fala de comunicação, do processo de interação, de escrita também, mas não somente ela, ok? E as duas afirmativas são falsas, e aí então, para finalizar o nosso dia, a nossa tarde, a nossa noite, nossa madrugada, para você que estuda de madrugada também, a alternativa certa é a alternativa... Opa, vou lá. É a alternativa C. A afirmativa 2 é verdadeira. Olha, eu estou aqui escrevendo, esqueci de colocar aqui para vocês, viu? O meu chefe aqui vai brigar comigo. Enfim, vamos lá. A afirmativa 2 é verdadeira e a 1 é falsa. Certinho? E aí, galera, o que é que vocês acharam destas correções de exercícios? Comentem, escrevam pra gente aqui no Definitivo, nas nossas redes. Será um prazer acompanhar vocês, será um prazer ver a aprovação de vocês. Por enquanto, eu vou ficando por aqui, mas vocês não vão se livrar desse rostinho bonito que os fala nesse momento, porque a gente ainda tem muita coisa para estudar daqui para frente, muitos outros blocos ainda sobre conhecimentos específicos, tá bom? Um grande abraço para todos vocês, espero que todos fiquem bem, obrigado novamente pela gentileza, pelo carinho e estamos à disposição de vocês, viu? Muito obrigado, um beijo no coração de todos e até a próxima. Tchau!